A Fórmula 1 volta das férias pedindo por animação nas corridas e chegando em Zandvoort, que é a casa do tetracampeão mundial Max Verstappen, com a disputa do campeonato totalmente aberta entre a dupla da McLaren, o Lando Norris e o Oscar Piastri. Isso em um fim de semana no qual o limite de velocidade dos pitstops aumentou e junto com o anúncio do line-up de pilotos da Cadillac, a mais nova chegada do grid, que vai trazer de volta o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez. Eu sou a Luísa e tô aqui junto com a minha irmã Giovana pra gente bater um papo sobre tudo que rolou nessa semana no mundinho da Fórmula 1. Porque um era pouco e agora a gente se encontra 2 vezes na semana, às terças e quintas, e esse é o Breakfast, a pausa que te conecta com a Fórmula 1. Oi! Oi, pessoal! Vocês estão prontos pra nossa primeira Race Week desde a volta do Summer Break? Finalmente! Agora não tem mais dúvidas de que a Fórmula 1 voltou de férias, e eu queria saber se pra todo mundo que tava meio desanimado, tava achando meio xoxa a Fórmula 1 nessa primeira metade do ano, sem emoção, se todos os acontecimentos dessa semana estão ajudando a revigorar um pouco os espíritos agora nesse retorno no Grande Prêmio dos Países Baixos ou da Holanda, dá pra falar dos dois jeitos. Eu queria saber como é que estão as tuas expectativas pra esse fim de semana. Olha, eu confesso que eu ficaria muito, muito surpresa caso essa segunda metade do campeonato já decidisse rapidamente quem vai ser o campeão mundial desse ano. Concordo. Eu tô esperando uma flutuação grande nessa segunda metade entre o Norris e o Piastri, que são o atual líder e vice-líder do campeonato. Eu espero que em algum momento aquela turma do André Stella entenda que eles não podem mais correr com Papaya Rules e que eles precisam defender finalmente quem é o primeiro piloto da McLaren. Eu acredito que eles têm uma ótima desculpa pra fazer isso agora na volta das férias. Olha, a gente deixou vocês livres pra correr no primeiro semestre. Agora, o líder do campeonato é o nosso primeiro piloto. Não sei se eles vão fazer isso. Eu ia te perguntar, eles têm uma ótima desculpa de ser um combinado assim, olha, depois das férias quem tá na frente fica. Mas tu acha realmente que eles fariam algo assim? Acho que não. Porém, eu considero que está na garagem Papaya o maior potencial de dramas e emoções totalmente. do campeonato da Fórmula 1 até o final desse ano. E tu? Bom, eu não sei se pesa o clima falar isso justo no fim de semana da Holanda, mas... provavelmente vai pesar. Pessoalmente, eu já tô inclusive descartando o Max Verstappen da disputa do campeonato. Pra mim, é o ano de um menino papaya, especialmente se a gente for considerar que até agora, tanto o Norris quanto o Piastri só estiveram fora do pódio 2 vezes cada um. Isso é bizarro de pensar. Então, pra mim, a partir de agora, essa temporada vai ser uma temporada de ganhos marginais, parecida com o que a gente viu com Hamilton e Rosberg. Incluindo o drama. Então, eu ia dizer que tomara que sem toda aquela carga emocional que a gente teve em 2016, mas eu acho quase que inevitável a gente ter um drama. Porque se a McLaren escolher um piloto, vai ter drama. Se ela não escolher nenhum, aí talvez tenha inclusive mais drama. Eu concordo contigo, eu também pensei que teria mais flutuação entre quem é o primeiro lugar do campeonato no começo do ano. Não teve. E pessoalmente, eu acho que vai ser crucial pro campeonato do Oscar que ele maximize as próximas 4 corridas até Austin. São circuitos em que ele vai estar mais familiarizado, é a perfeita oportunidade de ele estender a distância entre ele e o Norris. E pra mim isso tem o potencial de ditar como o campeonato vai ficar até o final do ano. E finalmente espaçar com alguma margem de segurança o primeiro do segundo colocado. Exatamente, ele tá no fio da navalha basicamente desde quando ele assumiu o campeonato, e o melhor pra ele seria ele conseguir terminar com essa proximidade. Perfeito. E nessa semana a Cadillac terminou com meses de especulação e com certeza vocês já viram que a novata do grid da Fórmula 1 é só a equipe, né? Porque a 11ª equipe que estará no grid de 26 escolheu pelos experientes Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Olha, o anúncio não foi exatamente uma surpresa, é verdade, né? Apesar da equipe ter conversado com muitos nomes que estavam disponíveis no mercado, como o Mick Schumacher, o Frederic Vest, o brasileiro Felipe Drugovich, com que certeza alimentou as nossas esperanças. Antes de fazer a escolha pelos veteranos. Porque se a gente for considerar, inclusive, quais eram as alternativas que a Cadillac tinha, por muito tempo, muitas pessoas da mídia, enfim, defenderam que eles com certeza trariam um piloto americano. Que seria necessariamente um rookie, né? Porque nós não temos americanos no grid, então seria um outsider. E esse até que é um movimento bem comum dentro da Fórmula 1, né? De procurar um piloto que tenha a mesma nacionalidade da equipe. Isso tanto por equipe quanto por patrocinador também, a gente vê muito. Sim, só que essa era também uma opção que necessariamente contemplaria um piloto veterano. Porque a Cadillac
provavelmente não traria 2 novatos no seu lineup. Sim, não seria um rookie americano e um outro rookie. Isso. Então, naturalmente, eu acho que os olhos da comunidade automobilística, da qual todos pertencemos, se voltou também para quem seria esse veterano. Claro. Sabe? Nessa matemática, e eu confesso que receberia com muita surpresa a notícia de um outro nome que não Sérgio Pérez. Totalmente. Concorda? Com certeza. E agora, considerando que não só eles escolheram o veterano que a gente esperava, que era o Sérgio Pérez, como também optaram por um segundo veterano no Valtteri Bottas, isso diz muito sobre como a Cadillac tá fazendo a estratégia da sua entrada no grid pra 2026, sem conseguir testar os pilotos ou os carros antes dessa estreia, né? Eu acho, especialmente considerando como um aspecto que torna a equipe mais competitiva, além do carro, que não vai ser um carro competitivo nesse começo. Necessariamente, porque é uma equipe nova. Seria muita sorte a gente ter um momento Brawn. Exato. E eu acho que esse olhar de competitividade traz uma camada muito interessante, pensando nessa possibilidade de conexão com o esporte que 2 pilotos veteranos vão trazer necessariamente. Nossa, com certeza. Sabe? Porque eles não teriam a opção, como tu referiu antes, de competir uma temporada inteira como a Sauber tá fazendo, por exemplo. Sim, que bem ou mal tá sendo uma ótima forma de já ir, trocadilho, esquentando os motores pra chegada da Audi com os pilotos que vão estar nesse projeto, né? Exatamente, porque apesar do Valtteri Bottas e do Sérgio Pérez serem 2 pilotos veteranos excelentes e que vão trazer muitos feedbacks pra equipe, certamente, me agrada muito mais a mistura de um rookie e de um veterano do que necessariamente de 2 veteranos. Mas, considerando as circunstâncias que a Cadillac se encontrava, eu entendo perfeitamente essa escolha. E quando a gente olha de perto pra isso, é legal enxergar essas outras camadas que se colocam na construção do raciocínio dessa equipe, que é toda nova. Inclusive, o comentário do momento na internet é que a Cadillac tá reunindo os 2 melhores segundos pilotos da história da Fórmula 1. Eu acho muito legal a gente olhar pra esse recorte de 2 pilotos profissionais em um momento de decisões de carreira, porque eles estão tendo um privilégio gigantesco, e eles sabem disso, claro, que é a oportunidade de assinar um contrato para estar na Fórmula 1, mesmo sem estar na Fórmula 1. É uma deferência, e isso também mostra o quanto a Cadillac chega na Fórmula 1 com essa proposta de se consolidar, de fazer as coisas como devem ser feitas e tal. E eu queria saber o que tu achou do line-up. Eu acho que a Cadillac fez uma ótima escolha. Eu acho que é a opção responsável nesse momento de ir com 2 veteranos, porque eles estão literalmente construindo uma equipe do zero, e isso, a escolha de pilotos não vai dizer respeito somente a ter bons feedbacks pros engenheiros. Ou então não é simplesmente sobre não escolher um rookie que vai bater o carro 500 milhões de vezes. Claro. Eu acho que também é sobre ter pilotos que vêm de 2 grandes máquinas da Fórmula 1. O Valtteri Bottas com experiência de Mercedes e o Checo Pérez com experiência de Red Bull. Eu acho que eles têm muito a agregar na Cadillac, numa equipe nova que tá se formando, com essas coisas de dia a dia que às vezes a gente não tem nem ideia, mas que são coisas que uma equipe que tá começando agora vai ter que estabelecer, de cultura de trabalho, de como se resolve um problema nessa equipe, como que se organiza um grupo, organiza uma tarefa. Eu acho que tem algumas dinâmicas de trabalho internas que nem chegam pra gente no público, que assim, a experiência de 2 pessoas que estavam lá em equipes vencedoras, equipes enormes, vai ser algo indispensável pra uma equipe nova, sabe? Quem lembra no começo do ano, quando começou a pré-temporada, que o Carlos Sainz ia pra fábrica da Williams, e eles brincavam que o Carlos chegava lá e eles faziam download no Carlos. É. E ficava feedback, contava. E é mais ou menos isso que eles vão fazer Sim. com o Pérez e com o Bottas também. É, exatamente. Eu sabia que tu ia falar do Carlos quando eu falasse isso. Que dúvida. Porque ele realmente, ele usou essa palavra, que os engenheiros faziam download deles, assim, como é que fazia isso na Ferrari? E na McLaren, como é que eles lidavam com isso? Sim. Eu imagino muito que uma equipe nova tem muito a se beneficiar dessa dinâmica. E eles falavam muito que não era só em relação ao Carlos Sainz ter sido um piloto da Ferrari, mas porque quando o Carlos Sainz chegou na Williams, ele já tinha oficialmente feito parte de metade das equipes do grid. É verdade. E se a gente for considerar o Valtteri Bottas, o Checo Pérez, por equipes mais vencedoras ou menos, eles também acumulam vários nomes e várias experiências. Eu acho legal a gente fazer essa associação. Com também certeza. Pra entender o repertório, que não é simplesmente pelo hype dos nomes. Agora, eu vou te dizer, já vou dar minha opinião, que tu não perguntou. Mas desculpe. Eu tô fascinada pela dinâmica dessa dupla. Eu também tô. Eles são notadamente conhecidos por serem excelentes colegas de equipe. O Sim. Valtteri Bottas é o colega de equipe favorito do Lewis Hamilton. O Checo Pérez não sabemos se é o favorito do Max Verstappen. Não sabemos se ele é o favorito, mas sabemos que se davam muito bem e que ele fazia o papel de segundo piloto do campeão mundial
como ele tinha que fazer. Especialmente nesse ano, muita gente conseguiu reparar, inclusive a própria Red Bull, do quanto merece ser limpado o nome do Checo na Red Bull, porque depois que tiraram ele, a verdade é que descobriram que o carro realmente era da forma como o Checo descrevia. Ele dava feedbacks excelentes, né? Exato. Nenhum outro segundo piloto conseguiu chegar ao nível de performance que o Checo chegava. Num carro que não era feito pra ele, era feito pro colega dele, né? Inclusive, isso demonstra o quanto que o Max Verstappen é um piloto excelente. Exato. Porque tudo bem que o carro é feito pra ele e é um carro que especificamente combina com o jeito de pilotar do Max. Mas a verdade é que o Checo segurava muito bem as pontas daquele carro. Inclusive, no final do ano passado, quando o Max foi campeão mundial, o Pérez, ao parabenizá-lo, ele falou assim, pra mim, esse foi o campeonato mais merecido do Max. Não que os outros não tenham sido, mas no sentido de que aquele carro era o carro mais difícil de ser levado a uma vitória. Eu achei bonito esse reconhecimento. Claro que levava brasa pro assado dele, né? Lógico, mas é a Fórmula 1 que a gente tá falando. Agora, eu tô muito animada pra essa dinâmica de duplas, especialmente porque eles vão estar numa equipe em que não vai precisar se definir quem é o primeiro piloto, né? Perfeito. E eu acho legal também a gente olhar pra uma questão que não é técnica, mas que é muito importante pra Fórmula 1. Os dois pilotos, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, especialmente o Sérgio Pérez, chegam na Cadillac com uma base de fãs enorme. Com certeza. Sabe? Dizem que nós, fãs de Fórmula 1 de outros países que não o México, não temos ideia da proporção do amor dos mexicanos pelo Pérez. E não vou nem falar do quanto o Valtteri também é uma figura carismática e querida. Especialmente agora pra essa geração, nossa geração e todas as gerações que acompanham Fórmula 1 atualmente, que engajam bastante em internet, em rede social. Eu acho que o Valtteri realmente conseguiu acolher esses fãs de uma forma muito especial. Ele sabe se comunicar nessa linguagem também, né? E considerando que a Fórmula 1 é um produto também de entretenimento e Com que certeza. as equipes que entendem isso Saem no topo. Saem no topo, que a Cadillac tá vindo com aquele patrocínio gigantesco de Tommy Hilfiger. Eu também considero que a escolha dos dois nomes tem a ver com uma fanbase que chega pelos pilotos e fica na equipe. Eu acho que é um olhar que a gente não pode deixar passar. Perfeito. Porque isso vai ser muito significativo e já está sendo, né? Só de todos os anúncios e de todas as veiculações que estão sendo feitas nesse comecinho, já deu pra ver que a Cadillac já tem muitos fãs. Totalmente. Agora, faz relativamente pouco tempo que a Holanda voltou pra Fórmula 1. É verdade. Né? Tanto que se a gente for ver os últimos vencedores, assim, Norris, Verstappen, Niki Lauda. Só pra ter uma noção. Eu amei. Mas é muito legal, porque a gente vai pesquisar, e recorde de pista, não sei o que, aí os últimos pódios, a gente tem ali, Alan Prost! Oi, tudo bom? Mas foi uma pista que ela foi muito atualizada pra Fórmula 1 moderna, mas ela mantém algumas características clássicas do design dela. Por exemplo, é bem difícil ultrapassar, né? Sim. Bem difícil ultrapassar. E ela é um circuito que tem aquela característica de inclinação que parece muito pista de NASCAR, de Indy. Dessas competições americanas, que é quando o lateral da pista literalmente inclina. É o banking que eles chamam, né? Sim. E uma curiosidade, inclusive, que Zandvoort tem mais banking do que Indianápolis, por exemplo. Viu? Pra gente ver o nível. Agora, se a gente tá pensando que essa inclinação degrada mais pneu, nós estamos pensando... Corretamente. Corretamente. Isso aí. Bom, e aí, então, a Pirelli, que tá numa disputa acirradíssima pra ver em qual corrida do ano ela vai atrapalhar mais. Tadinha da Pirelli. A Pirelli tá brincando de estrategista nesse ano. Não que eles não façam nos outros, né? Mas esse ano a Pirelli tá incumbida de fazer todo mundo fazer um pit stop a mais. Sim. Então, assim, todas as corridas, se a gente for voltar pro começo do ano, eles... vamos levar um composto um pouquinho mais macio do que a gente levou no passado pra desgastar mais o pneu, pra ele ter que fazer mais um pit stop. E agora em Zandvoort eles vão fazer duas coisas, né? Eles não só vão levar um composto mais macio do que eles levaram no ano passado, como também eles conseguiram aumentar o limite de velocidade da pit lane de 60 km por hora para 80. O que significa que eles querem de todo jeito que as equipes façam com cada carro ao menos 2 paradas. Exato, porque quando a gente aumenta o limite de velocidade da pit lane, o carro vai mais rápido, ou seja, ele perde menos tempo fazendo um pit stop. Sim. Isso também encoraja as equipes a optarem por uma estratégia de 2 pit stops, porque elas vão perder menos tempo por pit stop. Me parece que isso seja mais efetivo do que necessariamente levar compostos muito difíceis de serem usados, porque no geral vários deles não estavam nem mesmo usando os compostos mais extremos, eles estavam fazendo estratégias
de não ficar com pneus tão maravilhosos assim, mas preferindo fazer menos paradas. Exato, nesse ano a gente conversou muito sobre o pneu C6, que é o mais macio da gama da Pirelli. Eu lembro na corrida que ele foi introduzido, os pilotos tiveram muitas críticas em relação a ele. E na próxima corrida em que ele foi levado, eu lembro muito de perguntarem pro Max numa coletiva de imprensa quais são as expectativas dele pro pneu C6. E ele falou, a expectativa é não usar ele. Ai, mas alguém tem que falar essas coisas. Eu achei certo. Mas eu concordo contigo, eu acho que as equipes estão conseguindo contornar muito bem esse joguinho de pneu da Pirelli. Então talvez isso tenha mais influência, se bem que a própria Pirelli nos conta de que as equipes fizeram simulações com essas alterações que eles estão trazendo pra esse ano, e a conclusão das equipes de Fórmula 1 é que ainda assim é mais rápido fazer apenas um pit stop. Entendi. A Pirelli que tá indo pro seu grande prêmio de número 500. Exatamente, eu achei muito engraçado, inclusive, porque agora a Zandvoort vai ser o 500, e o próximo grande prêmio, que seria o 501, vai ser em Monza. Que é o grande prêmio Pirelli Monza. É, patrocinado pela Pirelli, próximo à casa da Pirelli. Então eles já avisaram que vão ter comemorações em pista em Zandvoort, mas que eles vão tirar a foto de todo mundo, vai ter um selo especial nos pneus, tudo isso só em Monza. Mas eu achei certo, é tipo quando tu quer dar uma festa de aniversário, mas o teu dia oficial mesmo cai durante a semana, tu leva o final de semana totalmente, seguinte. a Pirelli sabe das coisas. Bom, então o C2 vai ser o pneu duro, o C3 vai ser o pneu médio e o C4 vai ser o pneu macio. Perfeitamente. Bom, então vamos apostar Ai, o nosso meu pódio. Deus. Os nossos, né? Porque não vamos apostar a mesma coisa, eu tô achando. Eu não sei. E lembrando todo mundo que não tá ainda na nossa liga do F1 Fantasy, o link tá na descrição se quiser vir jogar com a gente. Não é aposta, não tem dinheiro, é só diversão pra gente ver quem consegue mais pontos até o fim da temporada. É no próprio aplicativo da Fórmula 1. E já vou começar as minhas apostas falando que eu vou considerar toda essa função da Pirelli, querer fazer o pessoal fazer 2 pits, as equipes não querem fazer 2 pits. Então, qual que é a minha questão? Eu acho que vai ser uma corrida daquela bem estilo WEC, uma corrida de resistência, de ver quem consegue gastar menos o pneu. E isso é uma característica que a gente tem visto brilhar o carro da McLaren. Inclusive, foi a principal alteração que eles fizeram do ano passado pra cá, e eu acho que tem feito muita diferença, especialmente nas corridas do Oscar. Dito isso, eu acho que vai ser uma vitória do Norris, vai ser um P2 do Piastri, e no P3 eu vou colocar o George Russell, porque ele tem sido muito consistente nos P3. Bom, eu concordo, mas discordo. Então tá. Eu concordo que é o carro da McLaren, ele é o dominante para as situações que a gente vai encontrar em Zandvoort, porém, eu discordo que o P1 seja do Norris. Por quê? Porque o Oscar Piastri descansou nas férias. Não só isso, ele melhorou muito as habilidades dele de gerenciamento de pneu em corrida. Totalmente. Esse era um aspecto que ele era muito deficitário no ano passado e ele tá cada vez melhor. Eu acredito que ele saiba melhor do que qualquer um que essas próximas 4 corridas são essenciais para ele se manter na liderança do campeonato, e eu acho que ele vai dar o nome dele em Zandvoort e ele vai abraçar esse P1, o Lando Norris vai abraçar o P2, e eu gosto muito do George Russell em P3, mas não é só porque ele é o senhor consistência, é porque ele sabe que ele está sem contrato, é verdade. E ele precisa começar a mostrar trabalho. Eu acho que ele vai ficar sem contrato? Não acho. Mas eu acho que não é só pela consistência do trabalho do Russell, mas é também pela insistência do Russell de ser um piloto de Fórmula 1. Inclusive, a piada dessa semana na internet é que o piloto reserva da Mercedes, que é o Valtteri Bottas, conseguiu um contrato para 2026 antes mesmo dos pilotos titulares da Mercedes, que é o Russell e o Antonelli. Mas eu acho que a situação do Kimi é bem diferente. Os dois vão continuar na Mercedes. O Toto Wolff tem ali os filhinhos dele e é isso aí. Eu também acho. Comentem o que vocês acham que vai acontecer, tanto de pódio, quanto aí vai ter safety car, vai chover, Zandvoort chove também às vezes. Sim, é uma cidade de praia, sempre tem um monte de areia na pista. É verdade. O final de semana de Fórmula 1 tá só começando. Se tu tá assistindo, se tu tá nos ouvindo agora na estreia, já vai entrar o resumão das coletivas na Holanda. No sábado vão entrar os melhores rádios da classificatória. E na segunda-feira, um resumo de tudo que aconteceu na corrida do domingo, porque a gente não ia fazer vocês esperarem até quinta, né? Acompanhe a nossa cobertura em @BeFastPodcast no Instagram e no TikTok também. E a gente se vê às terças-feiras ao meio-dia e às quintas-feiras às 7 da manhã. Um beijo! Tchau!